todos e a todas. É com imensa alegria, imensa satisfação que vamos dar início à sessão solene em homenagem ao Colégio Militar de Porto Alegre pelos seus 95 anos, proposta pelo vereador José Ismael Heine, aceita pelo conjunto dos vereadores e vereadoras dessa casa, unanimemente, para a proposição dessa sessão solene. Convido para compor a mesa o senhor comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, Coronel Fernando Vasconcelos Pereira. Excelentíssimo senhor representante do Comando Militar do Sul, Coronel Luiz Fernando Viana Noronha. Excelentíssimo senhor representante da Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar. Excelentíssimo senhor representante da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves. Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Ferraz Heinemann. Excelentíssimo senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco. Excelentíssimo senhor representante do comandante do 5º Comar, tenente coronel aviador Heleno Aixel Heleno. Senhoras e senhores, vereadores, demais comandantes de organizações militares e representações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, demais autoridades presentes. Convidamos neste momento a todos os presentes a cantar o hino nacional, executado pela Banda do Comando Militar do Sul, sob a regência do 2º Tenente Paulo Sérgio.
Com a palavra, o senhor vereador José Ismael Raine, proponente desta homenagem, que usará do seu tempo na tribuna. Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Maria Celeste, senhor comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, coronel Fernando Vasconcelos Pereira, excelentíssimo senhor representante do Comando Militar do Sul, coronel Luiz Fernando Viana Noronha, excelentíssimo senhor representante da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar. Excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves. Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Ferraz Heinemann. Excelentíssimo senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco. Excelentíssimo senhor representante do comando do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aiex Heleno. Senhoras e senhores, em especial, como extensão de mesa também, cumprimentar meus colegas, vereadores desta casa, que ajudaram a aprovar essa sessão solene por unanimidade da casa ao nosso Colégio Militar, nosso vereador Eloy Guimarães, vereador Carlos Nedel, Bernardino Vendrúsculo, vereador Ervino Besson, senhores demais comandantes militares aqui presentes, professores do Colégio Militar, representantes de outras instituições educacionais de Porto Alegre, alunos do nosso Colégio Militar, que quando eu vejo, agora alunas também, revendo a história do Colégio Militar, parece que eu vejo uma dessas meninas, talvez futura presidenta do nosso Brasil.
95 anos do nosso Colégio Militar. É com muita honra, senhor comandante, que venho a esta tribuna prestar, no dia de hoje, mais esta justíssima homenagem aos 95 anos do nosso Colégio Militar de Porto Alegre, criado em 28 de fevereiro de 1912. Seu aniversário é comemorado em 22 de março, data da sua aula inaugural, e que, devido aos trâmites da casa, nós não conseguimos aprovar no devido tempo para fazermos no seu aniversário. Convido a todos, senhores e senhoras, aqui presentes, para fazerem comigo uma viagem na história de um símbolo muito importante da história do nosso Colégio Militar, que é o nosso Casarão da Várzea, percorrendo os caminhos de glórias que, ao longo de quase um século, é motivo de orgulho e engrandecimento da cultura de nossa cidade, mas também do nosso Estado e do nosso país. As origens da Escola Militar remontam aos anos de 1851, quando foi criado o curso de Infantaria e Cavalaria da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Esta escola passou por várias denominações e sedes provisórias até a sua instalação definitiva no local conhecido como Várzea, onde foi construído em 1872 o imponente prédio que abriga até hoje o nosso Colégio Militar. A arquitetura neoclássica que o caracteriza mudou a vida da cidade, criado um espaço cultural intensamente vivido por aqueles que circulavam pelas arcadas do velho Casarão da Várzea, hoje tombado historicamente. Hoje o prédio faz parte do nosso patrimônio histórico de Porto Alegre e é parada obrigatória no roteiro turístico da nossa cidade. Não há quem não se encante com sua iluminação noturna, que ressalta no seu frontispício a torre-lanterna, que simboliza a luz do saber. As majestosas estátuas de Marte e Minerva, deuses da guerra e da sabedoria, e a nossa bandeira nacional. Dos primórdios da antiga escola militar até o ano de 1911, destaca-se a atuação de várias eminentes personalidades que atuaram na história do país. Das décadas de 70 e 80 do século XIX, alunos, professores e instrutores tiveram participação ativa em questões ligadas à abolição da escravatura e à proclamação da República, entre tantos, o redator da lei, Marechal José Antônio Correia da Câmara, o redator da Lei Áurea, Marechal José Antônio Correia da Câmara. Na área da educação, impossível deixar de citar, tão conhecido por outras denominações na nossa cidade, o capitão José Pereira Parobé, professor da Escola Militar do Rio Grande do Sul, um grande homem público e educador notável, que foi um dos fundadores da Escola de Engenharia em 1896, precursora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também fundador do tradicional Colégio Júlio de Castilhos e da Escola Técnica, que hoje tem seu nome. No campo do tradicionalismo e da etnografia, esse gigante da educação gaúcha também imprimiu sua história através do memorável instrutor Major João Cezimba Jacques, que o vereador Eloy Guimarães, de repente, alguma poesia desse memorável homem das nossas tradições, que tanto contribuiu para o estudo e culto das raízes rio-grandenses e foi consagrado como patrono do tradicionalismo gaúcho. Tradicionalismo este, que em extensão é o maior do mundo,
pelas centenárias arcadas do velho casarão da Várzea, também transitaram 7 presidentes da República. Se nós nos voltarmos a outras culturas europeias, americanas, Estados Unidos do Norte, imagine os senhores, o colégio que lá tiver um presidente da República, a cultura faria o quê? Com certeza, a estátua, a esfinge deste presidente da República ficaria permanentemente gravada na história daquele educandário, daquela cidade e talvez daquele estado. O nosso colégio militar teve 7. Getúlio Vargas, primeiro, aluno do colégio militar, presidente da República. Eurico Gaspar Dutra foi o segundo, aluno do colégio militar, eleito presidente da República do Brasil. Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Além de vários heróis militares brasileiros, muitos ministros, muitos governadores, eminências da vida civil também, que contribuíram sobremaneira na construção desta trajetória gloriosa. Certamente é um grande orgulho para o Colégio Militar ver seus filhos destacarem-se em todos os campos do conhecimento, tornando-se personalidades internacionalmente reconhecidas, universalizando nossa cultura e nossa arte. Esta é a nossa cultura e nossa arte. Este é o caso simplesmente por ser simples, por ser bonito, por ser forte, o poeta maior, Mário Quintana. Senhora Presidenta, também teve o assento do saber no nosso colégio militar. O artista plástico Vasco Prado, cujas primeiras poesias e gravuras foram impressas nas páginas da revista literária Ileia, fundada em 1922 pelos alunos e até hoje publicada pelo Colégio Militar de Porto Alegre. No campo esportivo, o Casarão da Várzea também marcou presença na história gaúcha. Acredito que muitos que não conhecem de perto a história do nosso colégio militar até se espante por saber desta presença no campo esportivo. O Casarão da Várzea e o Colégio Militar têm seu nome ligado ao nascimento do futebol, a história futebolística de Porto Alegre e do ensino esportivo do Rio Grande do Sul. Em 1910, Casarão da Várzea, Colégio Militar, foi o primeiro campeão da cidade de Porto Alegre com o time militar Futebol Clube, formado pelos alunos da Escola de Guerra. Em 1936, o Colégio Militar construiu, quem passa no Parque da Redenção, o estádio Ramiro Souto, no Parque Farroupilha. Tão disputado e tantas disputas no dia a dia, naquela memorável praça, considerado na época o maior estádio do Estado. Na década de 40, o instrutor da Escola Preparatória de Cadetes, capitão Olavo Amaro da Silveira, foi precursor na criação da Escola de Educação Física na Universidade Federal também do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Colégio Militar inicia seu ano letivo com 1.000 alunos, constituído aproximadamente ainda 57% de meninos e 43% de meninas. Por isso que eu acredito que ainda teremos uma presidenta do Brasil, aluna do nosso Colégio Militar. O ingresso desses jovens acontece na 5ª série do ensino fundamental e na 1ª série do ensino médio, através de concurso público, aberto a toda a população.
Apesar do nome Colégio Militar, a escola não dedica seu ensino de artes bélicas e nem visa unicamente a preparação para a carreira militar. Ministra a educação básica normal do país e tem como objetivo proporcionar uma sólida base em conteúdos disciplinares, além de preparar o jovem para a vida cidadã. Baseado em valores e princípios, entre elas como o respeito, a ordem, organização, honestidade, honra, ética e lealdade, mas sempre dentro de um clima de afeto e de amizade. Esta ousada e comprometida proposta pedagógica só é possível de execução devido ao excelente nível de seu corpo docente, formado por 120 professores civis e militares. O colégio busca e incentiva constantemente o aperfeiçoamento profissional de seus docentes, sendo 50% mestres e doutores. Este ensino de alta qualidade evidencia-se no excelente índice de aprovação no vestibular, novamente, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nós sabemos todo é o primeiro vestibular a ser feito pelos nossos vestibulandos no estado do Rio Grande do Sul. 44,79% de aprovação em 2007. Todos que se inscreveram, 44,79% passaram na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consagrando-se como uma das poucas escolas gaúchas a aprovar alunos para o Instituto Militar de Engenharia e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, Academia da Força Aérea e Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2005, meus senhores, o colégio obteve a primeira colocação no Enem, obtendo o conceito excelente. Em 2006, classificou-se como a melhor escola pública do Rio Grande do Sul e a 11ª, novamente, em todo o país. O Colégio dos Presidentes. Vejam, minhas amigas, quero que seja das presidentas também, como a nossa casa. É a única escola de educação básica do país que possui observatório astronômico de última geração que se destina a um projeto de estudo da astronomia, realizado de forma multidisciplinar. Como resultado concreto desses estudos, o colégio orgulha-se de ter enviado alunos para representarem o Brasil na 7ª Olimpíada Internacional de Astronomia, ocorrida na Rússia em 2002, e a 10ª Olimpíada Internacional de Astronomia, ocorrida em 2005 em Pequim. Gostaria de homenagear o nosso querido casarão da Várzea, sendo porta-voz de um pensamento que eu penso que traduz com maestria a nobre arte de educar. Ser educador é ser um poeta do amor. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Augusto Cury, psicoterapeuta, escritor e cientista, nos deu esses parâmetros. Que essa instituição, senhor comandante, continue espalhando pelos seus caminhos a semente da sabedoria, do afeto e dos valores éticos, condições primordiais para a formação de uma pátria livre e soberana. E que sejam os senhores, hoje alunos, corpo discente, corpo docente, comandantes, auxiliares desse educandário, responsáveis para que esta senda gloriosa da formação do saber, tão importante nos dias de hoje, tão importante para o nosso país, porque eu vejo que as diferenças que ainda persistem, e persistem mesmo, só poderão ser eliminados do nosso país
sem pensarmos em cotas de quem quer que seja, de que tipo que seja. Só temos um caminho para chegarmos na solidariedade irmã, de oportunidades equivalentes a todos nós, que é através da educação. Através da educação, eu tenho a certeza. E educação que tem os parâmetros de sabedoria de educar, éticos de formar, como temos tantos e tantos como o nosso colégio militar. Que não façamos da educação exemplos para buscarmos uma inclusão social e, de repente, como estava ameaçado, um colégio Tiradentes. Mas que tenhamos muitos colégios Tiradentes, muitos como esse colégio militar, para que possamos realmente termos um Brasil cada vez mais forte, mais livre, justo e soberano. Coronel Vasconcelos, parabéns, sucesso continuado ao senhor e a todos os seus comandados. Muito obrigado. Quero citar como extensão de mesa a presença do Coronel Irani Siqueira, assessor parlamentar do Comando Militar do Sul, do Coronel Marcelo Cantagalo dos Santos, assessor parlamentar do Comando Militar do Sul. Citar também o Coronel da Reserva, Hernani Medaglia Muniz Tavares, um dos mais antigos professores do Colégio Militar de Porto Alegre. Saudar também a todos os professores, alunos e funcionários do Colégio Militar de Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos à casa. Convidamos neste momento para fazer o uso da palavra, pela bancada do PDT, o vereador Ervino Besson. Podemos quebrar o protocolo e chamarmos, então, pela bancada do PTB, o vereador Eloy Guimarães. Vereadora Maria Celeste, presidenta da Casa, comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, Coronel Fernando Vasconcelos Pereira, representante do Comando Militar do Sul, Coronel Luiz Fernando Viana Noronha, representante da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar, representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Ferraz Eneman, representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco, representante do comando do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aiex Heleno, coronéis Irani Siqueira e coronel Marcelo Cantagalo, assessores parlamentares do Comando Militar do Sul, senhores convidados aqui, senhores oficiais e sua excelências, os alunos aqui presentes, os alunos e as alunas do Colégio Militar. Vereador José Ismael Heinen, proponente desta homenagem, demais vereadores, demais pessoas, sintam-se todos nominados aqui, a banda aqui do Exército. Nós hoje, aqui na casa, estamos celebrando o Exército Nacional. O Exército Nacional, com esta solenidade,
desde, vamos dizer assim, o engatinhar, o início da atividade militar, a semente, por assim dizer, na figura dos estudantes e estudantes do Colégio Militar, até a figura maior dos generais, que minutos, horas antes, estiveram aqui presentes quando prestamos justa e merecida homenagem ao dia, à semana do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias, do Exército dos Bravos Guararapes, que, naqueles momentos históricos da vida brasileira, por assim dizer, criaram no sentimento da defesa da pátria o Exército Brasileiro. E, de resto, criaram a nação brasileira. Porque temos dito, invariavelmente, que o Exército, e diríamos as Forças Armadas, e aqui está a Aeronáutica também, a Marinha já nominada, todos nominados, o Exército Brasileiro é a nação fardada. Colégio Militar, 95 anos, Casarão da Várzea. Por ali passaram as figuras mais importantes da história brasileira. Aqui no catálogo, enfim, nesse livreto se nomeia aqui, se sinaliza algumas das grandes figuras brasileiras que passaram pelo Colégio Militar. Tantas outras aqui, até por uma questão de espaço, não foram nominadas. Eu poderia dizer aqui que o Colégio Militar de Porto Alegre é o colégio militar mais importante da história brasileira. Por todos os fatores, se não, pelo menos por um fator. Por ali passaram os paladinos da história, não só civil como militar deste país. Então, quando se homenageia os 95 anos desta magnífica instituição, vereador José Ismael Heine, é momento de satisfação da casa. A casa, professor, coronel comandante do Colégio Militar, a casa se sente hoje envaidecida. A casa se sente distinguida por poder exatamente homenagear o Colégio Militar, os seus mestres, os seus professores, os seus militares, professores militares, de resto, os alunos e alunas que estão ali num colégio cuja filosofia é exatamente a tradição, a cultura da formação do Exército Brasileiro. Portanto, queremos ser rápido, a hora vai em adiantado, outros oradores se farão ouvir, portanto, queremos deixar aqui, consignar para os anais da casa, para os anais da história da casa, que nesse dia, a Câmara Municipal de Porto Alegre, por proposição do tenente José Ismael Heine, vereador desta casa, nós homenageamos aqui uma das mais importantes e significativas instituições da formação, do caráter, da profissionalidade e do ser humano, que é o militar, que passando pelo Colégio Militar, com toda esta carga de valores
universais da solidariedade, da disciplina, enfim, da fraternidade, haverão de construir amanhã o futuro certo e inexorável do nosso país. Obrigado. Próxima bancada a usar a palavra, a bancada do PP, vereador João Carlos Nedel. Excelentíssima presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Maria Celeste, senhor comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, coronel Fernando Vasconcelos Pereira, excelentíssimo senhor representante do Comando Militar do Sul, coronel Luiz Fernando Viana Noronha, excelentíssimo senhor representante da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, ilustre coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar, excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orgulho da nossa educação, professor José Carlos Ferraz Hennemann, excelentíssimo senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Eiron Franco, senhor representante do comandante do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aiex Heleno, esposa do vereador proponente, senhora Lidir Heinen, vereadores, vereadoras, demais comandantes de organizações militares, senhoras e senhores. Em nome da bancada do Partido Progressista, que represento nesta casa, na companhia dos ilustres vereadores João Antônio Dibe e Nilton Braga Rosa, queremos homenagear hoje o Colégio Militar de Porto Alegre pelos seus 95 anos de existência, comemorados recentemente. Esta homenagem é uma louvável iniciativa do ilustre vereador José Ismael Heinen, a quem saúdo e cumprimento pela proposição. Se segue a outra, realizada há poucos minutos, em regozijo pela passagem do Dia do Exército. Tive oportunidade, então, de reafirmar minha convicção de que um dos primeiros pontos de importância do Exército para o povo brasileiro, em seguida sua missão constitucional de defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais, está na criação de uma consciência cívico-patriótica, formada a partir do serviço militar obrigatório. É minha convicção de que a criança e o jovem em formação têm 3 ambientes que, em sucessão ou concomitância, são essenciais à formação lapidamento e reforço de caráter. Esses ambientes, minha cara amiga Alzira Dornelles Ban, são a família, a escola e o exército. Na família, são ensinados e exemplificados os valores essenciais da vida. Na escola, esses valores são conscientemente burilados e assimulados. Mas no exército, recebem reforço e são exercitados na vida prática. E nesse particular, o Colégio Militar de Porto Alegre tem desempenhado ao longo desses 95 anos de existência um papel que confirma, palavra por palavra, as afirmações que acabo de fazer.
pelas arcadas centenárias do Colégio Militar, amigo Coronel Irani Siqueira, passaram como alunos, oficiais ou praças 7 presidentes da República, o que o fez ser alcunhado de Colégio dos Presidentes. Por ali também passaram um primeiro-ministro, Brochado da Rocha, um vice-presidente, Adalberto Pereira dos Santos, vários heróis militares brasileiros, vários ministros, governadores e ocupantes de outros altos cargos políticos, um elevado número de oficiais generais e outros militares de destaques, professores, importantes figuras da vida civil em todos os campos do conhecimento, como o poeta Mário Quintana, o artista plástico Vasco Prado e o escritor e advogado Darcy Pereira de Azambuja, além de muitas outras personalidades de nossa cidade e de nosso estado. Qual o sentido, Coronel Cantagalo, desse desfile de personalidades ilustres nesse momento? O sentido é o de destacar figuras que são exemplos de vida, exemplos para a nossa juventude, a serem sempre seguidos e serem modelos, especialmente para contrastar com os modelos oferecidos pela mídia e que costumam encantar os jovens e que são de baixíssima qualidade e se apoiam especialmente em antivalores. Destacar alguns dos nomes que passaram pelo Colégio Militar é inspirador, não só para os jovens em formação, mas também para os educadores e os estabelecimentos de ensino. Pois, meu caro amigo e professor Hernani Medalha Muniz Tavares, a árvore que dá bons frutos só pode ser boa. A pátria precisa de personalidades como as quais citei, forjadas na têmpera da caserna, sob padrões de austeridade, seriedade, competência e patriotismo, além dos indiscutíveis e indispensáveis valores da hierarquia e da disciplina. O Colégio Militar de Porto Alegre sabe como formá-las. Não é por nada que é conhecido, como já disse, Colégio dos Presidentes. Eu quero, senhora presidenta, deixar uma mensagem especial para os jovens, que hoje são alunos e alunas do Colégio Militar. Meninos e meninas jovens, é uma honra ser aluno ou aluna dessa escola. É uma oportunidade única, da qual ninguém pode ou deve abrir mão, pois encaminha a um futuro que, seja ou não na vida militar, está sendo construído sob alicerce sólido, perene e inatacável. Quero ter a satisfação de ver muitos desses alunos e desses, especialmente de vocês aqui presentes, em posições de destaques no cenário nacional, ajudando a fazer do Brasil o melhor dos lugares para se viver e crescer individualmente em sociedade. Na pessoa do comandante do Colégio Militar, Coronel Fernando Vasconcelos Pereira, quero cumprimentar todos os integrantes dessa admirável escola de civismo, oficiais e praças, professores e alunos, desejando que Deus Nosso Senhor abençoe sempre a todos e a cada um em particular, dando-lhes a luz e a sabedoria necessárias para que o Colégio Militar se mantenha sempre como uma forja de cidadãos e cidadãs do mais alto nível para o bem da nossa terra e da nossa gente. Muito obrigado.
Neste momento, convido a bancada do PDT para fazer a sua manifestação através do vereador Ervino Besson. Estimada presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre, nossa querida vereadora Maria Celeste, senhor comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, Coronel Fernando Vasconcelos Pereira, excelentíssimo senhor representante do Comando Militar do Sul, Coronel Luiz Fernando Viana Noronha, excelentíssimo senhor representante da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar, excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando da Silva de Vasconcelos Chaves, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Ferraz Hennemann, excelentíssimo senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco, excelentíssimo senhor representante do comando do comandante do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aich Heleno, nossos estimados Irani Siqueira, Coronel Irani Siqueira, Coronel Marcelo Cantagalo dos Santos, senhoras e senhores vereadores, demais comandantes das organizações militares, representações do Exército, Marinha, Aeronáutica, demais autoridades presentes, nossos queridos professores e alunos do Colégio Militar, senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores, meu caro, estimado amigo, vereador José Ismael Rainer. Em nome da bancada do PDT que eu falo neste momento, o vereador Nereu Dávila, vereador Mário Fraga, vereador Márcio Binzili, vereadora Neuza Canabarro, nós queremos parabenizá-lo por essa brilhante iniciativa. Acho que é um dia importante para a Câmara Municipal de Porto Alegre, extremamente importante. Quando me lembro de pequeno, meus caros coronéis, que a minha avó veio da Itália, juntamente com meu avô, numa viagem daquela de navio, que muitos morreram naquela viagem, o largando no mar. Mas sempre que ela tinha oportunidade, ela dizia para nós: a família é o alicerce vivo de uma sociedade. Mas o jovem ele se completa como homem, como cidadão, aquele ano que ele serve o Exército. Aquele período que ele passa no Exército. Ou na Aeronáutica ou na Marinha. E nós éramos em 4 irmãos e 2 irmãs. Eu sempre que eu tenho oportunidade, meus queridos jovens, eu falo isso para vocês. Acho que é um momento muito oportuno. E a minha mãe faleceu muito jovem, com 36 anos de idade, e nenhum de nós tinha idade para servir o Exército. E por força dele, nós poderíamos ter pedido para não servir o Exército. Mas, o aconselhamento da minha avó, nós todos os 4 irmãos, 3 serviram o Exército e 1 serviu a Aeronáutica. Meus queridos coronéis, nosso estimado representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves. Meu estimado reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Ferraz. Eu ainda gostaria dessa nossa rápida trajetória aqui desse planeta Terra, de ter uma pesquisa dos jovens que serviram o Exército. Falei, qual é o caminho que eles seguiram na sua trajetória, na sua vida? E vocês, meus jovens, no Colégio Militar.
Eu acho que seria uma pesquisa extremamente importante. Será que esse nosso país que nós vivemos hoje, tudo que nós acompanhamos no dia a dia acontecendo, principalmente com nossos jovens, será que se ele servisse o Exército, meu caro vereador José Ismael, ou qualquer uma das Forças Armadas, eles não tomariam um outro caminho, um outro destino da sua trajetória, da sua vida? Acho que eu gostaria de saber, como a sociedade gostaria de saber. Penso eu, que os nossos governos, principalmente o governo federal, quando diminuía os recursos para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, que hoje poucos jovens servem ao Exército. Acho que foi um equívoco. Acho que foi um grande equívoco. Acho que esse período que os nossos jovens, eles servem a nossa pátria, a nossa bandeira, não tem dinheiro mais bem empregado que esse período. Acho que os nossos governos teriam uma economia muito mais do que hoje está se gastando aí com tudo que vocês acompanham no dia a dia, o que acontece na nossa sociedade. Que pena, né? Que pena, né? Eu digo isto porque naquele momento, acho que um jovem necessita da sua mãe. E o pai, graças a Deus, o pai ainda ficou conosco mais um período. Eu acho que nós alicerçou naquele momento de extrema dificuldade, foi o Exército Brasileiro. E outro meu irmão, que depois seguiu a carreira militar, foi da Aeronáutica. Portanto, é um dia que a gente tem a graça e tem esse poder de estar aqui, usar esse microfone aqui na Câmara Municipal, de prestar esta mais do que justa homenagem aos 95 anos do Colégio Militar. Que alegria para um pai, que alegria para uma mãe saber o meu filho ou a minha filha está no Colégio Militar. E também que alegria para uma família, né? Quando tem um familiar que é militar. Exército, Aeronáutica, Marinha. E vamos destacar também a nossa querida Brigada Militar que nós temos aqui. Um orgulho aqui para o nosso Rio Grande. Portanto, meu caro vereador José Ismael, mais uma vez, em nome da bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, nós queremos prestar a nossa solidariedade, a nossa justa homenagem a Vossa Excelência, que teve essa brilhante iniciativa de aqui à Casa do Povo prestar esta homenagem aos 95 anos da Escola Militar. Nós que amamos essa pátria, mas nós amamos mais ainda o povo, porque o povo somos nós, o povo são vocês, que graças a Deus engrandece a nossa pátria, essa nossa querida bandeira que nós amamos tanto. Fraterno e carinhoso abraço a todos vocês. Pela bancada do PMDB, fará uso da palavra o vereador Bernardino Vendrúsculo. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Maria Celeste, senhor comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, coronel Fernando Vasconcelos Pereira, excelentíssimo senhor presidente do Comando Militar do Sul, coronel Luiz Fernando Viana Noronha, excelentíssimo senhor representante do
da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar, excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor José Carlos Ferraz Hennemann, excelentíssimo senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco, excelentíssimo senhor representante do comandante do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aex Heleno, Coronel Siqueira, Coronel Cantagalo, senhores e senhoras vereadoras, demais comandantes de organizações militares e representações do Exército, Marinha Aeronáutica, demais autoridades presentes, professores, alunos, vereador Ismael Rain, proponente desta homenagem. Hoje, esta é a segunda homenagem que nós temos a oportunidade de fazer aqui nesta casa às Forças Armadas. Antes o Exército, agora o Colégio Militar. Eu tenho sempre cuidado de, quando homenageio o Exército, citar também a Aeronáutica, a Marinha, a própria Brigada Militar, porque a segurança nacional é feita por um tripé, e mais as forças auxiliares. Sete presidentes passaram por esta casa. Talvez eu não tenha conhecimento, talvez a única no Brasil que tenha esse privilégio. 7 presidentes. De Getúlio Vargas a João Figueiredo. Já foi dito aqui dessa tribuna para os meus colegas. Foram citados tantas autoridades, tantos homens públicos, artistas, enfim. Que história linda que tem esta casa aqui de Porto Alegre. O Colégio Militar certamente é orgulho para todos os porto-alegrenses, para os gaúchos, quiçá para o Brasil, para os alunos, principalmente para os professores, os instrutores, porque há que se fazer esse registro. Tudo começa pelo corpo docente. Eu falo em nome da bancada do PMDB, composta pelo vereador Sebastião Melo, Haroldo Souza e Dr. Raul. E como falava em corpo docente, vereadora presidente, entre todas as pessoas que aqui citaram, lá também passou um instrutor, Cezimbra Jacques. E quem foi Cezimbra Jacques? Talvez o mais importante dos homens que no passado e lá há mais de 100 anos levantaram a bandeira, o culto às nossas tradições. Por isso, talvez, nós, aqui do Rio Grande, temos o privilégio de cantarmos o nosso hino, de sabermos cantar o nosso hino, diferente, com todo o respeito, dos demais estados. Talvez, por isso, nós aqui temos uma cultura, uma história um pouquinho diferente. E veja que eu não digo melhor nem maior, porque nós temos que ter respeito com os nossos irmãos brasileiros. Mas o Rio Grande do Sul tem o seu diferencial. E se tem o seu diferencial, tem muito a ver com com os nossos CTGs, com os nossos DTGs, enfim, com o culto às nossas tradições. E que, sem sombra de dúvida, iniciou lá atrás. E veja bem, nós estamos falando de alguém que fundou o Grêmio Gaúcho aqui na Carlos Barbosa, há 109 anos. Para quem não sabe, quando começa a subir, começa o bairro Medianeira, aquele prédio amarelo, praticamente abandonado, que nós aqui nesta casa estamos pleiteando o seu tombamento, para que se crie ali um Museu do Gaúcho, um Museu Farroupilha, pois ali
Sesimbra Jacques, que foi um dos instrutores desta casa, há 109 anos, juntamente com outro grupo, fundou o Grêmio Gaúcho. Que lá nos seus estatutos já dizia, esta casa, este Grêmio, terá um hino, e o hino será o hino Farroupilha, em homenagem aos heróis farroupilhas. Veja bem, há 109 anos, este instrutor, este que também foi instrutor desta casa, foi o principal líder da criação do Grêmio Gaúcho, e que basicamente aqueles que hoje contam a história do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à nossa cultura, citam diuturnamente Sesimbra Jacques. Quando ouvimos Paixão Cortes, Nico Fagundes e tantos outros, seguidamente eles citam Sesimbra Jacques. E Sesimbra Jacques foi um dos instrutores desta casa. E é por isso, senhora presidente, que nós, do PMDB, fizemos questão de estar aqui hoje, vereador Ismael, apoiando esta homenagem, porque assim como a anterior, que homenageou o Exército, essa não é menos importante, porque o Colégio Militar é o Exército Brasileiro, o Colégio Militar é as Forças Armadas, o Colégio Militar é o Norte, o Colégio Militar talvez seja das entidades de ensino do Brasil que sirva de norte para muitas que, infelizmente, nós precisamos dizer, senhora presidente, muitas entidades hoje estão aí e a gente tem que respeitar, mas sabemos que não tem sequer condições de um comparativo com esta casa e com tantas outras tradicionais aqui de Porto Alegre. A cada ano surge uma nova casa de ensino, independente de ser a faculdade, o curso médio, o curso, enfim, fundamental, curso técnico, mas estas tradicionais nós precisamos salientar sempre que podemos, porque o ensino virou um grande negócio aqui em Porto Alegre, no estado e no país. Obrigado, senhor presidente. Pela bancada do PT, fala, neste momento, a vereadora Sofia Cavedon. Excelentíssima presidenta desta casa, vereadora Maria Celeste, excelentíssimo senhor comandante do Colégio Militar, Coronel Vasconcelos, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar as demais autoridades militares presentes, os professores, os alunos, a banda, os amigos do Colégio Militar. Excelentíssimo e magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Hennemann, na pessoa de quem tanto estimo, cumprimento os demais participantes e autoridades civis nesta homenagem. Eu falo em nome de todos os colegas da bancada do Partido dos Trabalhadores. Venho prestar, me somar, vereador Heine, a esta homenagem dos 95 anos de uma escola, que falou-se muito do Exército, e eu quero chamar a atenção que esta instituição, escola, que bom que o Exército Brasileiro mantém, deveria ser a instituição mais prestigiada de uma sociedade que tem só a tarefa de constituir ou de contribuir, ou de ser uma grande parte da constituição do humano de cada um de nós, porque ela é a instituição que nós organizamos, que a sociedade organizou para ajudar, contribuir na atualização histórica de cada ser humano, na possibilidade dele se apropriar do que é ser humano no século XXI, de toda a sua construção de conhecimento, de valores, de tecnologias. Uma instituição, portanto, que tem que ser saudada, pela sua dificílima tarefa,
pela diversidade que todo dia encontra, pela dificuldade, pelo improviso necessário, por não ser algo, o nosso objeto de trabalho, ser um produto que se faz em série, previsível, por ser extremamente desafiador a cada momento, a cada nova conjuntura, em cada lugar. Então, essa é a primeira saudação. Fazer uma escola e mantê-la 95 anos é, de fato, prestar um grande serviço a uma sociedade que se quer, sociedade igualitária, que garanta o direito a cada ser humano que nasce constituir-se ser humano pleno. Em segundo lugar, saudar que essa escola, sendo do Exército Brasileiro, é uma escola não só para a formação do amor à pátria, a disciplina e o serviço, mas uma escola que se propõe a uma formação integral, que se propõe uma formação, como diz a música, da disciplina para a liberdade. Liberdade que é condição que diferencia o ser humano dos demais seres vivos. O ser humano é um ser dotado de vontade. E sendo uma escola do Exército, se propor a formar um ser humano pleno, crítico, que aprenda a aprender, como diz a sua filosofia pedagógica, um ser humano preocupado com o meio ambiente, com a alimentação saudável, Coronel Vasconcelos, um ser humano ligado no mundo, que aprenda a camaradagem, que aprenda a solidariedade, a amizade. Uma escola que, sendo do Exército, tem quase 50% mulheres, vereadora Celeste. Portanto, que ensina a diversidade, a convivência, o respeito, a diferença, né? Queria também homenageá-la como uma escola pública. O Colégio Militar é a prova de que a escola pública pode e deve ser de muita qualidade, que é direito do usuário da escola pública ter uma escola da melhor qualidade, porque normalmente é o usuário que menos oportunidade teve. Não é o caso da forma de seleção do Colégio Militar, mas ele é uma escola pública, e uma escola mantida pelo poder público. E ela é possível ser de excelência, ter excelente desempenho nos testes nacionais, produzir um conhecimento inovador, como vocês demonstraram em várias áreas, trabalhar com a diversidade dos conhecimentos, produzir conhecimento vinculado à vida. Então, essa é outra homenagem. Que bom que as escolas públicas possam seguir o caminho do Colégio Militar, na sua estrutura, na sua história, na sua capacidade de garantir aos jovens uma formação de muita qualidade. Queremos homenageá-lo também como um patrimônio cultural, patrimônio histórico, material e imaterial. A patrimônio aqui citado porque é formador de alguns dos nossos líderes. Importante poeta Mário Quintana, quem pensou, quem refletiu, que nos levou, e acho que se um colégio é capaz de fazer isso, é porque ele é um colégio que permite a criatividade, que estimula a produção, e nós, sem a cultura, sem a poesia, nós não nos tornamos seres humanos plenos. E, por fim, peço licença e perdão ao vereador Heine e a vocês todos, que essa nossa homenagem seja um protesto. Seja um protesto pelas dificuldades que passam as nossas escolas estaduais nesse momento. Sempre temos dificuldades na educação pública, mas esse momento é um momento dramático de início de ano, de falta de recursos humanos, materiais. E essa homenagem a uma escola pública, a uma escola que consegue responder aos desafios de educar, ela é também um protesto. É uma indicação de que nós queremos que todas as nossas crianças, vereador Heine, todos os nossos adolescentes e todos os nossos jovens tenham uma escola tão boa quanto o Colégio Militar. Então, nós, Porto Alegre, a nossa bancada, a Câmara de Vereadores reconhece essa história e quer fortalecê-la. Quer que ela seja exemplo, que ela irradie para toda a educação pública, para os gestores, para os responsáveis, para os governos. Se nós não tivermos instituições públicas de educação valorizadas e competentes, não temos como esperar uma sociedade igualitária e boa para todos viverem. Parabéns, longa vida ao Colégio Militar.
Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o Coronel Fernando Vasconcelos Pereira, comandante do Colégio Militar de Porto Alegre. Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Maria Celeste, senhor representante do Comando Militar do Sul, Coronel Noronha, meu prezado amigo, senhor representante da governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Dalmo Itaboraí dos Santos Nascimento, chefe da Casa Militar, senhor representante da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Fernando Silva de Vasconcelos Chaves, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Dr. José Carlos Ferraz Hennemann, senhor representante da Capitania dos Portos de Porto Alegre, capitão de corveta Heron Franco, senhor representante do comandante do 5º Comar, tenente-coronel aviador Heleno Aiex Heleno, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da Associação Amigos do Casarão da Várzea, na pessoa do seu presidente, seu vice-presidente, presidente do Conselho Consultivo, Coronel Ozang, comandante do 3º BECOM, representações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, senhores integrantes das turmas Santos Dumont e da turma Tiradentes, senhores professores do colégio, oficiais, sargentos, cabos e soldados, ex-alunos do Colégio Militar de Porto Alegre aqui presente, eu já falei uma vez, baleiros de ontem, de hoje, baleiros de sempre. O Colégio Militar de Porto Alegre, legítimo herdeiro dos nobres valores da Escola de Guerra e da Escola Militar do Rio Grande do Sul, sente-se muito honrado por receber esta homenagem da Câmara Municipal de Porto Alegre no ano em que comemora o seu 95º aniversário. O reconhecimento desta Câmara, sede do Poder Legislativo Municipal, ao trabalho desenvolvido no CMPA por quase um século, na formação continuada de gerações e gerações de jovens, por atenciosa e bem fundamentada proposta do nosso estimado vereador José Ismael Heinen, enche de orgulho e engrandece o velho Casarão da Várzea. Entretanto, o significado desta homenagem é muito maior que isso e transcende a própria ocasião. Reconhecer a qualidade do ensino oferecido pelo Colégio Militar de Porto Alegre é, em última análise, reconhecer a importância do ensino e da educação como fatores preponderantes para o desenvolvimento de um país. Nada, absolutamente nada, pode substituir ou alterar a prioridade que deve ser dada por uma sociedade que se diz ou que se supõe civilizada à educação em todos os níveis, como única e melhor maneira de crescer e prosperar. Educação continuada de boa qualidade tem reflexos diretos na saúde pública, na segurança, na estrutura social e na estrutura física de uma nação. É uma lástima que, apesar disso ser sobejamente conhecido, o Brasil ainda não tenha plantado suficientemente ideias, continuidade de políticas e esforço duradouro que lhe permita colher os resultados almejados. O que define o ensino de qualidade? O que permite a um sistema como o Sistema Colégio Militar do Brasil, com 12 estabelecimentos de ensino espalhados em todo o território nacional, dos quais o Colégio Militar de Porto Alegre é apenas uma parte, a oferir resultados que despertam a admiração e o reconhecimento público? A resposta é clara. Valores e tradições firmes, inspirados nos valores do Exército Brasileiro, instituição permanente da nação. Proposta pedagógica simples e duradoura, caracterizada pela busca da formação integral dos alunos nas áreas cognitiva, afetiva e psicomotora. Extremada qualidade dos corpos docente e discente, o que não significa, de maneira nenhuma, homogeneidade, muito pelo contrário. Regras simples e eficazes que sejam bem compreendidas e seguidas à risca. E, finalmente, uma permanente vocação para o aperfeiçoamento dos processos pedagógicos, dos padrões a alcançar, das metas a atingir. Em outras palavras, uma insatisfação constante com o imobilismo. Assim é o CMPA. Com sua proposta pedagógica diferenciada,
Seu objetivo é preparar os jovens para a vida cidadã. Isso lhes exigirá ordem, disciplina e respeito, além de sólidos valores morais e afetivos. Ao transmitir a seus alunos os conteúdos disciplinares e os valores maiores da vida e sociedade, o casarão procura fazê-lo em um clima de amizade, de alegria e de sã camaradagem, onde professores, mais de 50% mestres e doutores, instrutores e monitores interagem com os alunos como facilitadores do aprendizado e exemplos de conduta a serem seguidos. Foi citado pelos que antecederam no uso dessa tribuna várias vezes as muitas figuras e personalidades importantes que o colégio ofereceu à sociedade brasileira, ao Rio Grande do Sul, a toda a comunidade. Eu ouso fugir um pouco também do meu script e lançar a pergunta que é uma dúvida, uma questão permanente, é quantas dessas personalidades do futuro estão sendo gestadas agora, como foi bem dito aqui, quantos desses meninos e meninas, desses jovens, não serão daqui a 20, 30, 40 anos, personalidades no mesmo padrão ou, oxalá, superiores ao padrão já alcançado pelo colégio. Essa é a esperança, essa é a nossa grande visão. E ao olhar os nossos baleiros aqui, nossa farda de gala, esse é o desejo mais sincero, como comandante e representante, com certeza, dos sentimentos de todos os integrantes do casarão, é a nossa esperança de que eles realmente correspondam a essa confiança depositada e se tornem, como os que já passaram pelo casarão, também figuras de proeminência na nossa sociedade. Essas e tantas outras vitórias são frutos do esforço conjunto de todos os integrantes do colégio, professores, administração, direção de ensino, corpo de alunos, sempre atualizados com as dinâmicas do ensino e dos acontecimentos. Para encerrar, agradeço em nome de todos os integrantes do colégio, aqui presentes ou não, a todas as pessoas e entidades que, ombro a ombro com o colégio, têm colaborado para a educação dessa magnífica geração de jovens, muito melhor hoje do que as que as antecederam. Em especial, eu registro o agradecimento do colégio aos senhores vereadores que usaram essa tribuna pelas palavras de estímulo e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo colégio, nosso especial agradecimento. Na pessoa da excelentíssima senhora vereadora Maria Celeste, que preside essa sessão, nosso pleito de reconhecimento e gratidão por esta oportunidade, que será imortalizada na história do nosso colégio. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos os presentes a cantar a canção do Exército e, logo após o hino rio-grandense, sob a execução da Banda do Comando Militar do Sul, com a regência do segundo-tenente Paulo Sérgio.